entender como que acontece, né, esse amor interrompido, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Sabe aquela pessoa que vive num relacionamento, mas ela não se doa por completo, né? Ela busca um amor no relacionamento, mas ela não se doa por completo, os 100% ela não consegue. Ela fica sempre com um sentimento de que está faltando alguma coisa, né? Ou de que, eu estou nesse relacionamento, mas algo me falta, não encaixa, parece que não encaixa, né? Aqueles parceiros não se encaixam. E aí, esse fluxo de amor interrompido impede com que você consiga viver de fato o prazer nas relações, né? Não é somente com o parceiro ou parceira. Isso fica um pouco difícil nas relações. Porque quem vive o fluxo do amor interrompido ou o amor interrompido não é só mulher, e eu não falo isso somente para as mulheres e nem para os homens, né? Isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Não é porque eu trabalho com mulheres, né? Minha especialidade são mulheres, mas eu também tenho atendimento com homens, né? Eu atendo clientes que são homens. Então, muitos não passam adiante para a família o que está acontecendo, mas eles procuram um trabalho, um processo terapêutico com a terapeuta, né? Porque nem todos conseguem pôr para fora com a esposa ou com alguém da família por medo de julgamento. E vice-versa, tem mulheres também que não conseguem confiar em amigas, né? Ou não consegue falar para o parceiro o que está acontecendo, e aí ela busca ajuda. Mas assim, o número de mulheres que buscam ajuda é muito maior do que os homens, né? É muito difícil um homem chegar a pedir ajuda ou buscar uma ajuda de um profissional para auxiliá-lo, né? Nessas relações afetivas, amorosas e tudo mais. Porque o homem tem a tendência de não procurar e de tentar resolver da forma deles, né? Que eles acham que conseguem administrar. Enfim. Então, voltando lá no fluxo do amor interrompido. Então, e esse fluxo acontece lá na infância, na fase oral ainda do bebê, e ela segue em torno da primeira infância, mais ou menos. Ela vai se mantendo, né? Vai ficando cada vez mais forte até a primeira infância. E a partir daí, essa percepção de abandono, né, do fluxo do amor interrompido, ela é maturada ao longo dos anos. Vou explicar. Então, o fluxo do amor interrompido, ele acontece na fase oral, naquele momento de amamentação, né, onde a mãe ou o pai precisa se afastar ou se ausentar do filho ou da filha por motivos que são deles, né? Ou por trabalho, ou porque ficou doente, né? Um dos pais tiveram que se ausentar, ou porque ficou internado no hospital, ou porque teve que trabalhar, ou viajar, não importa o motivo que eles tiveram, mas que não foi de abandono, né? E aí, essa mãe ou o pai, eles precisam deixar o bebê, né? O bebezinho, o seu filho, com alguém de confiança. E aí, a primeira percepção que esse bebê tem é de rompimento, é de abandono. Então, esse bebê, ele vai ficar na companhia da avó ou de alguém que possa cuidar dele naquele momento ali, né? Se é no trabalho, se os pais têm que voltar a trabalhar,
então tem um horário que os pais vão retornar para esse bebê. Só que o bebê não entende que os pais precisam trabalhar. Ele vai entender que foi abandonado. E essa percepção de abandono, isso fica internalizado dentro dele. Isso vai para o subconsciente, vai para o inconsciente e fica lá dentro. Essa criança vai crescendo, né? E aí ela vai percebendo que o primeiro amor da vida dela, ou a mãe, ou o pai, abandonou, né? Os abandonaram. É assim que eles percebem a vida. E aí a tendência é eles se afastarem desses pais. Eles criam uma barreira invisível, impedindo qualquer tipo de contato com os pais, né? Com a mãe ou com o pai. Então, eu vou dar o um exemplo aqui da mãe, para não ficar negócio de mãe, pai o tempo todo. Então, o bebê, a mãe tem que voltar a trabalhar e esse bebê não pode ser amamentado mais, porque a mãe precisa trabalhar, então fica com a avó. Vamos colocar assim. Só que o bebê, a primeira percepção desses fatos foi isso, abandono. Houve um rompimento no primeiro amor dele, que é a mãe. Entende? E aí esse bebê, isso vai ficando cada vez mais calcificado dentro dele. E aí vocês já perceberam aquelas crianças que a mãe precisa colocar na escolinha ou na creche para trabalhar, e aí quando a mãe vai pegar a criança, as crianças têm aquela repulsa, né? Elas jogam o corpo para trás assim, chora, fica gritando porque não quer ir com a mãe. E a mãe às vezes fica até sem graça, tem que pegar aquela criança no colo e ir embora. Isso acontece às vezes no shopping, na loja, em vários lugares. Eu já vi isso em muitos lugares. E a mãe fica totalmente sem graça porque ela não sabe o que fazer com aquele filho ali. Só que a resposta que o filho tem para a mãe é essa repulsa, entende? Esse afastamento, essa barreira invisível entre eles. Isso vai amadurecendo e a mãe está sempre atrás do filho, querendo compensar de alguma forma essa falta, né? Essa falta para esse filho, esse bebê que se sente abandonado. Só que a mãe não sabe que ele se sente abandonado e nem a própria criança. Então ela vai crescendo, então toda vez que ela tenta chegar perto da mãe, ela vai manter a distância. Então ela vai evitar o toque, não vai deixar a mãe tocar, e essa também não vai ter aquele contato, sabe, com o coleguinha, com a mãe, não vai conseguir abraçar. Gente, isso é muito sério. Isso vai para a fase adulta. A criança, ela vai crescer e vai virar um adulto, exatamente igual na infância, tá? Então, essa criança, ela segue para a vida. Vamos dizer que essa criança virou uma mulher. E aí essa mulher segue para a vida com uma repulsa da mãe, né? Ela não consegue de jeito nenhum ter um contato amoroso com a mãe, afetivo nas relações. Ela não consegue. E isso nas relações, até mesmo com amigos, tá? Ela vai criar uma barreira ali, onde ela vai estar sempre se mantendo à distância dos amigos e dos parceiros. Essa mulher, né, que cresceu com a falta da mãe, ela renuncia à própria mãe. Ela faz porque quer? Não, ela nem entende por que faz isso. Ela simplesmente renuncia à mãe. Então, é aquela mulher que ela sempre está assim, né? Para a mãe. Tudo que ela faz é sempre muito melhor do que a mãe. Do que a mãe faz, ela julga, ela tem falas egocêntricas. E aí, quando ela vai para as relações amorosas, ela não consegue ter um vínculo de fato amoroso com o homem, com o parceiro, né? Porque o primeiro amor foi quebrado. Então, ela não tem aquele vínculo de afeto. Ela não consegue fazer, porque o corpo tem memórias, né?
as nossas células têm memória. Então, quando ela tenta se aproximar do parceiro, né, ou do marido, do namorado, imediatamente o subconsciente dela é tocado, né? Vem as memórias infantis, as células dela revivem aquilo dali e novamente o corpo dela cria essa repulsa. Então, sabe aquele caso de, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas existem mulheres que são casadas e o marido tá sempre ali querendo fazer carinho, né? Quer ficar perto, quer ter um momento a dois ali, namorar e tudo. E essa mulher, ela cria mecanismos para sair de perto do homem, ela se afasta, ela não consegue ter de fato um vínculo, uma relação afetuosa, né? No toque, no carinho, na carícia, ela não consegue fazer isso. É aquela pessoa que não consegue dar abraços, né? Tem gente que é muito doce, quer abraçar todo mundo. E essa mulher que ela renunciou à mãe, né? Que sofreu o amor interrompido, ela não vai ser daquela mulher que é afetuosa, que vai dar abraço o tempo todo nos filhos ou no marido. Ela não consegue ter um afeto visual também. Ela não consegue. Ela ama demais. Ela quer muito um relacionamento ou casamento, mas ela não consegue manter esse lado afetuoso dela. Então ela vai estar sempre buscando no marido essa falta, né? Ela vai querer compensar essa falta. Só que ao mesmo tempo que ela busca essa falta, ela repulsa. E ela vive num jogo o tempo todo, o tempo inteiro, entre o amor e a razão, vamos colocar assim. O tempo inteiro. Ela fica assim, ela ama, mas ela não consegue entender o porquê que ela está fazendo aquilo dali. E ela se cobra demais, ela chora demais, ela sofre demais, porque ela não sabe o que acontece na relação com o marido dela, ou com o namorado que for. E isso acontece com os homens também. Tá? Então, aí a mãe dessa mulher, né, que a menininha lá atrás cresceu. A mãe dessa mulher vai estar sempre tentando buscar a filha, né, de querer entender o que está acontecendo com aquela filha. Ela tenta fazer carinho na filha, ela tenta ir atrás e não entende por que que a filha tem uma repulsa, né, da própria mãe. E com isso a mãe sofre, porque a mãe está sempre buscando a filha. Ela está querendo trazer a filha para ela, mas a filha criou uma barreira invisível. Isso se chama o fluxo do amor interrompido. Né? Enquanto ela não ressignificar, enquanto ela não fazer uma reprogramação mental, voltando no trauma, para poder ressignificar e a partir daí viver uma vida saudável, ela não vai viver bem. Essa dinâmica, né, que acontece do amor interrompido, isso também afeta na profissão, tá? Essa mulher não vai conseguir manter uma profissão saudável, próspera. Na verdade, nem vai ter. Não vai conseguir ter. Porque o primeiro afeto, o primeiro sucesso para a vida foi no nascimento. Ao nascer, toda criança, ela exige dela, né? O nascimento exige dela muita força e muita determinação para essa criança vir ao mundo. Porque a mãe faz força, mas o filho também faz força para sair, né? O bebê faz força para sair daquele mundo intrauterino. Então, o primeiro sucesso da gente é nascer, né? Nascer. Então, a gente faz muita força e a gente se impõe aquele momento ali, né? A gente tem um posicionamento naquele momento ali. E isso segue para a vida inteira. A vida toda a gente tem que ter força e posicionamento, né? De uma forma saudável, com uma forma excelente e não menosprezando a mãe, que foi a pessoa mais importante da nossa vida. Não menosprezando o pai, mas a mãe
é quem carregou no ventre, a mãe foi quem amamentou, a mãe é quem disse sim para a vida, para esse bebê vir à vida, né? Se não fosse a mãe ou o pai, esse bebê não teria nascido, né? Não teria vindo à vida para poder seguir o propósito que foi designado a ele ou ela. Então, essa criança vira uma mulher com as relações afetivas muito escassa, na verdade, porque ela nem vai ter, ela não consegue ser afetuosa, é aquela mulher que não consegue ter carinho com outra pessoa. Ela até tenta, mas ela não consegue. Quando chega alguém para fazer carinho ou mexer no cabelo, ela não consegue também. Ela imediatamente arruma um jeito de se afastar daquilo dali. Uma desculpa, vai, sei lá, ela vai inventar alguma coisa para sair daquela dinâmica ali. Entende? Porque ela cria, o corpo dela tem memórias. Então, no toque, ela revive aquilo dali. Ela não vai lembrar do momento da infância que foi abandonada. Não vai, porque ela criou mecanismos de sobrevivência. Né? E assim acontece com o homem também, da mesma forma. Tá? Então, o fluxo do amor interrompido acontece tanto com a mulher quanto com o homem, com a mamãe, com o papai, porque são os nossos, né? Os nossos primeiros amores, né? E aí esse fluxo de amor interrompido fica travado aqui, ele bloqueia o emocional e as relações ficam muito prejudicadas com isso, né? São pessoas que frequentemente se cobram demais, cobra do outro também. E no relacionamento com o marido ou com a esposa, é aquela pessoa que fica falando o tempo todo: você não tá nem aí para mim, você não liga para o que eu faço, eu posso fazer o que for que você não tá nem aí, você não liga para mim. E aí o cara fica assim: poxa, eu tô dando tudo que eu tenho para ela e ainda assim não tá bom. Falta 50%, a conta não fecha. Os 50% é porque está aqui dentro dessa mulher e está interrompido. Só que ela não consegue entender o que está acontecendo dentro dela. Ela vai achar que a culpa é do outro, né? Que é do parceiro ou da parceira. E daí vai desenvolver uma série de problemas de saúde, até mesmo de saúde mental. Pode desenvolver ansiedade ou depressão. Geralmente é depressão, tá? Porque ela vive muito presa nessa dinâmica com a mãe ou com o pai, né? O tempo todo revivendo aquilo dali e o relacionamento. Ela fica nessa coisa de viver com a mãe, né? Se o problema foi com a mãe ou com o pai, e o relacionamento. Fica o tempo todo nessa dinâmica. Então, geralmente são pessoas que ficam muito presas no passado. Então, sofre de depressão, às vezes desenvolve síndrome do pânico, né? A ponto de esquecer da própria vida em função de uma outra. Porque ela tenta ao máximo de querer ficar com aquela pessoa, mas ela não consegue. Não consegue. E com isso ela fica doente, porque ela fica se cobrando o tempo inteiro. Isso é muito ruim para pessoas que sofrem do fluxo do amor interrompido. Ela, quando vira mãe, né, quando ela se torna mãe ou se torna pai do filho, ela não consegue ter afeto com o filho. Ela ama o filho, mas ela não é aquela mãe que é seca, sabe? Extremamente seca. Ela não consegue ter carinho, não consegue abraçar o filho direito, ela não consegue, sabe, ter aquele afeto, aquela coisa de mãe, que quem é mãe sabe como que é. Essa mãe, ela sofre porque ela tenta ao máximo ter amor do filho e por não conseguir dar afeto ao filho, né, dar carinho, ela sofre demais. E aí a criança tem aquela coisa do toque, né, de querer tocar, de querer ficar com a mamãe, de querer fazer carinho. E aí, novamente, essa mulher volta no trauma. Não que ela lembre, tá?
mas o corpo dela tem memórias e ela vai reviver esses traumas inconscientemente e ela vai sofrer, tá? Tem mulheres que sofrem até de depressão pós-parto por causa disso, não sabe como lidar com a situação. E aí, como que sai disso? Somente com terapias. Sozinha ou sozinho, você não consegue sair disso, porque isso é muito forte, é muito profundo, vai além do que você acha que é, né? Você acha que é uma coisa banal, mas não é. Quando se trata de mãe, quando se trata de pai, a coisa fica mais séria, é muito profundo, mexe com as emoções, mexe com os traumas, mexe com a infância, né? Então, para você sair disso, é preciso fazer uma reprogramação mental, estrutura mental, desenvolver inteligência emocional, para que você consiga ressignificar esses traumas, essa confusão toda que está dentro de você, para você, sim, sair desse emaranhado todo e viver uma vida plena, como tem que ser, uma vida saudável, tá? Se você conhece alguém que sofre de fluxo do amor interrompido, que agora você já sabe, de pessoas que têm problemas, disso tudo que eu acabei de falar. Mas se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se precisa de ajuda de profissional, pode me chamar na minha bio, porque esse meu Instagram que é profissional, eu venho aqui trazer algumas dicas para você, mas eu atendo tanto no presencial quanto no online também, para quem não pode se deslocar ou tem dificuldade, eu também atendo no online e fica tudo reservado, horários agendados, tá bom? Os valores, tem link lá de pagamento, tá tudo na bio. Então, se você conhece alguém de fato que precisa de um acompanhamento, de um processo terapêutico, eu acompanho você ou a pessoa que você conhece. Eu acompanho o tempo todo, todos os dias. Meu telefone, eu tenho um número que ele é de atendimento 24 horas. Caso aconteça uma emergência, eu já atendi, por incrível que pareça, 2 emergências. Uma delas era uma pessoa que já estava quase cometendo um suicídio. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E essa pessoa está bem. Mas quando se trata de saúde mental, a coisa fica muito séria. E a gente não tem que brincar com essas coisas, né? A gente, quando fala assim, um trauma, trauma, hoje em dia é trauma, que trauma, gente, é coisa muito séria, né? E parece que depois da Covid só piorou ainda mais o número de pessoas com problemas emocionais, desenvolveram transtornos mentais, né? Então, assim, é muito chato, é muito triste quando essas coisas acontecem com pessoas da nossa família ou com amigos, né? Alguém muito próximo, e a gente podendo ajudar essas pessoas, se cada um, né, fizer a sua parte, o mundo vai ficando cada vez mais leve. E você tira, né, acaba tirando o fardo daquela pessoa que é tão pesado, é um fardo muito pesado quando tem sofrimento de relações com mãe e pai, né? Acho que com amigo a gente até consegue relevar, né? Mas quando o assunto é pai e mãe, fica mais pesado, né? Fica mais triste as relações, fica mais triste aquele ser humano, porque ele quer ser completo, né? Como as leis do pertencimento, então todos nós pertencemos a um clã, né? E quando a gente não pertence, a gente se cobra, a gente se sente excluída, né? A gente não se sente pertencente àquele lugar que a gente está. Tem pessoas que estão rodeada com a família, com o marido, com filhos, uma vida excelente, uma vida próspera, mas essa pessoa se sente o pintinho fora do ninho, sabe? Aquela pessoa que está sempre triste, ela se sente vulnerável, ela se sente sempre menor que as outras pessoas, ela se sente desvalorizada. Então, isso tudo é muito triste, tá?
Então, assim, se você conhece alguém que precisa de ajuda, ou se é você quem está precisando de ajuda, me chama na bio, eu tenho como te ajudar, tá? Você passa por processos terapêuticos, não é da noite para o dia que isso vai ser resolvido, né? Não é em 2, 3 dias, 30 dias. Se alguém garante isso para você, vai estar mentindo, vai estar usando o seu dinheiro, porque não é assim. Precisa de uma estruturação mental, precisa de uma reprogramação. Você precisa voltar no trauma, vivenciar aquilo tudo, para depois ressignificar, para depois você ver se você está bem ou não, para conseguir de fato amar seu pai e sua mãe, né? Trazer seu pai e sua mãe de verdade para o seu coração, tá bom? Fiquem bem e até amanhã. E feliz Dia das Mulheres.